vida sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina. Fala galerinha do nosso canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ellen. Eu sou o Cadu. E nós somos alunos da Escola 10 de Setembro, na cidade Dois Irmãos, Rio Grande do Sul, Brasil. Bom, sabe aqueles dias que faz um calor do inferno e você vem depois de educação física morrendo de calor e tem aquela pessoa chata na sua sala de aula que fala: ai, não liga o ventilador porque tá frio, não liga o ar, não sei o que. E você acaba se estressando com essa pessoa? Bom, o que você costuma fazer? Normalmente não tem uma solução rápida para isso, mas foi pensando nessa situação que a gente construiu um ventilador portátil com materiais que você pode encontrar na sua casa ou até mesmo materiais super baratos que você pode comprar por aí. É um ventilador portátil. Bom, a gente utilizou alguns materiaizinhos e eu vou falar para vocês agora. A gente utilizou um cooler de Xbox que a gente retirou do Xbox antigo do Cadu. Vai aparecer aqui para vocês a imagenzinha de um cooler para vocês saberem o que é. A gente também utilizou um switch, que é uma chavezinha de liga e desliga, que a gente colocou então para o funcionamento do nosso ventilador. Também usamos suporte para pilhas, para que a gente pudesse então ligar o nosso ventilador, obviamente. Como a gente tem um suporte para pilhas, que já está aparecendo aqui, a gente também teve que utilizar pilhas, que também vão aparecer aqui para vocês. E essas são as pilhas comuns que você compra no supermercado, pode usar uma das mais baratas também. Também utilizamos fios para então conectar as correntes elétricas do nosso ventilador e também materiais de solda, como por exemplo, ferro de solda, estanho, alicate e fita isolante. Além de tudo mais, a gente também usou alguns materiais de decoração super simples que você também pode pegar na sua casa, como por exemplo, uma caixa de sapato, papelão branco, super simples e cola quente, um pedacinho de madeira só pra gente usar na sustentação da nossa base. Então aqui tá a nossa belezinha. Bom, então o primeiro passo foi, como a gente já tinha o cooler e ele veio junto com o suporte que era do Xbox, a gente pegou e fez um buraco aqui nessa ponta para então colocar a chavezinha. E dessa forma ela fica bem fácil para fazer a operação de ligar e desligar. E aí depois então a gente fez a solda dos fios, que na eletrônica todos os equipamentos têm um polo negativo e um polo positivo, onde são feitas as conexões e através da fonte, que no nosso caso são as 8 pilhas, vai gerar um circuito, vai gerar uma corrente e a partir disso então vai fazer com que funcione o nosso equipamento. Bom, nosso trabalho de solda foi feito com o ferro de solda e o estanho, porque dessa maneira é como se o estanho fosse uma cola, porém ele conduz. Então, quando a gente conecta as pontas do negativo com o positivo, vai formar o circuito, então o equipamento pode funcionar. Bom, então, depois que a gente fez a solda de todos os materiais, a gente colocou as pilhas no nosso suporte e aí então a gente fez a ligação. É um sistema bem simples. A gente fez um programa no Eagle que a gente vai mostrar depois para vocês numa foto do esquema elétrico e aí apresenta ele funcionando. A gente fez uma abertura atrás para melhor captação de ar e por isso é mais fortezinho. Exatamente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da parte teórica do nosso trabalho, que seria, então, ele entra na parte da eletricidade. E a eletricidade, ela é dividida em eletrostática, eletromagnetismo e eletrodinâmica. E é nesse último grupinho que entra, então, o nosso trabalho, na eletrodinâmica. Então, o principal conceito que a gente pode trazer aqui para vocês, que é livre de cálculos e tudo mais, é a questão da corrente elétrica, que seria então a movimentação de elétrons para formar um circuito que apresenta um movimento então. E a corrente, ela só acontece, ela só pode ser formada quando existe um diferencial, uma diferença de potencial. Bom, então nosso primeiro teste foi com baterias 9 volt. Por que as baterias 9 volt? Porque o nosso cooler
a tensão dele é 12 volts. Com isso ele vai funcionar quando tiver os 12 volts. Como a gente colocou 9 volts na bateria, a gente teve que usar as duas baterias, porém em uma bateria a corrente que ela dá ao nosso circuito ela é muito baixa. Uma bateria de 9 volts ela apresenta 12 miliamperes de corrente, ou seja, se as nossas baterias estivessem em estado perfeito, que é no teórico, elas nos dariam 24 miliamperes de força, dá para se dizer assim. E o cooler ele gira em perfeito estado com 390 miliamperes. Então a gente foi atrás, a gente pesquisou um pouco e a gente descobriu que se a gente colocasse pilhas de 1,5 volt, que são as pilhas AA, então o nosso sistema ia funcionar com muito mais corrente. Aí uma pilha ela tem 28 miliamperes e para formar os 12 volts são necessárias 8 pilhas. Então dessa maneira a gente conseguiu muito mais corrente para o nosso cooler funcionar com muito mais força. E aí nas fotos a gente vai ver que os primeiros testes iniciais foram feitos com bateria e ele não funcionou tão bem quanto está funcionando agora. Agora a gente vai passar umas fotinhas aí na telinha de vocês, para vocês darem uma olhada no nosso processo, algumas coisas que a gente fez, algumas fotos do nosso trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês quiserem fazer façam. Deixem aqui embaixo nos comentários pra gente como é que foi fazer o ventiladorzinho de vocês, caso vocês fizerem. Curtam o nosso vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Beijinhos! Ciao, 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 stamattina mi sono alzato e ho trovato l'impasto. Partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. E mi sento di ciao, 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 se io